Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Jesus Cristo seja com todos. Amém. Graças a Deus, motivo com certeza de muita e muita alegria de estarmos mais uma vez na casa do Senhor Deus. E é o primeiro culto do ano, o culto de missões deste ano 2025. O Senhor tem nos agraciado com esta noite maravilhosa de poder estar aqui hoje para o cultuá-lo em espírito e em verdade, para o bendizer o seu santo nome, que é maravilhoso, que é grande, que é eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos deu a salvação. Amém? Peço que todos possam ficar em pé neste momento. Nós iremos fazer uma leitura em Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Vamos ler os versículos 46 e 48. Nós iremos ler esses versículos todos juntos em uma só voz. Lucas capítulo 24, versículo 46 ao 48. Ok? Vamos lá então ler a palavra do Senhor, todos juntos. O versículo 46 do capítulo 24 diz: E lhes disse que padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico Ousado Amor. Tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh,
sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus eterno, Deus todo-poderoso, somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo teu amor e pela tua graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe em tua casa nesta noite para te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra também, Senhor Deus, o qual nós lemos, a tua palavra que é a verdade, a tua palavra, Senhor Deus, que liberta o homem, Senhor Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto de missões, Senhor Deus, o qual está iniciando, Senhor Deus, mais um ciclo em 2025. Nós possamos continuar, Senhor Deus, servindo ao Senhor com dedicação, Senhor Deus, cultuando ao Senhor com alegria em nossos corações, ó Pai. Abençoa, Deus, a todos que puderam chegar nesta noite. Aos que estão ainda chegando, te peço a tua proteção, Senhor Deus, de todo mal, para que possa chegar em paz aqui também em tua casa, Senhor, para te adorar, Senhor Deus, para te exaltar, Senhor Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa tudo que vai ser realizado no decorrer deste culto, ó Pai, que tudo seja, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. A tua palavra, Senhor Deus, possa dar de encontro com cada um de nós, conforme as nossas necessidades, conforme nós que nós estamos precisando para nossas vidas espirituais, e possamos sair daqui, Senhor Deus, transformados com tua palavra em nossas vidas, para não pecarmos contra o Senhor, mas para que possamos continuar firmes servindo ao Senhor, ajudando em tua obra, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós te agradecemos por tudo. Amém. Podemos assentar. Muito obrigado. E continuando, vamos continuar adorando ao Senhor, agora com o hino do cantor cristão, 451, Os que confiam no Senhor. Ceifeiros da seara santa, sois poucos débeis sois, porém é forte vosso mestre. Avante, avante, pois os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até
águias voarão, cansados, tristes, sem alento, deixar de lamentar. Por vós está Jesus o Mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadigas, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, continuando, meus amados, agora nós iremos ter a oportunidade de dizimar e ofertar ao Senhor em sua casa. Nós iremos cantar o hino 329. Lembrando, os amados irmãos, que essas ofertas serão destinadas a missões estaduais, ok? Então, tudo que vai ser arrecadado aqui vai ser para ajudar os missionários que estão no campo trabalhando fora aqui de Manaus, que estão em outros estados, para que possa dar continuidade na obra do Senhor, onde eles estiverem, para ajudá-los, a eles e suas famílias. Então, nós devemos cantar o hino 329, Conta as Bênçãos. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso na consciência teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas na divina mão, uma dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas na divina mão, uma dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanime, Deus por cima está.
mas quantas são recebidas na divina mão? Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Peço ao nosso irmão Gilmar que possa vir aqui à frente para fazer uma oração, agradecendo pela oferta que foi colhida na casa do Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos orar pela oferta e também pelos missionários que estão no campo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela essa oferta que foi recolhida, ó Deus, que será, Senhor, para a tua obra, para sustento, Senhor, dos teus trabalhadores, Senhor, que estão no campo, fazendo, Senhor, o ID de Jesus, que o Senhor venha estar suprindo, ó Deus, a necessidade de cada um dos teus servos, Senhor. Sabemos que o Senhor não desampara nenhum deles, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha transformar, Senhor, a tristeza, a angústia que eles passam, Senhor, nesses momentos de dificuldade em alegria. Que o Senhor venha estar dando, Senhor, suporte a cada um deles, suprindo, Senhor, todas as suas necessidades. Sabemos, Senhor, que não é fácil, é um trabalho árduo, mas que o Senhor tem sustentado cada um dos teus servos. Agradecemos os irmãos que puderam contribuir, aqueles da mesma forma, Senhor, que não puderam contribuir, o Senhor esteja abençoando grandemente. Essa é a nossa oração, em nome santo de Jesus, amém. Obrigado, meu irmão Gilmar. Vamos, agora nós iremos fazer mais uma leitura bíblica. Agora se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo de 13 a 15. Eu vou ler o versículo 13, iniciar a leitura com o versículo 13. A igreja irá ler o versículo 14 e o 15 nós iremos ler todos juntos. Amém? Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, capítulo 10, de 13 ao 15. Os irmãos entenderam, né? Então já está na projeção aí, é só acompanhar a projeção. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Continuando, irmãos, de pé, vamos louvar o Senhor com o cântico Salmos 96. Suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Podemos assentar. Muito obrigado pela reverência ao nosso Deus. Agora temos aqui a oração intercessória. Já está aí na projeção. Eu quero convidar aqui nosso irmão Porfírio para fazer essa oração por pelos missionários e família, por seu sustento e por conversões de almas. Boa noite, irmãos. Vamos levar nossos pensamentos ao nosso Deus. Fazemos a oração pelos missionários, pelo seu sustento e por conversões de almas. Oremos ao nosso Deus. Augusto Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor Deus, em tua casa, para louvar, Senhor Deus, e enaltecer o teu nome. Queremos te pedir, Senhor Deus, em especial pelas vidas, Senhor Deus, dos missionários que estão nos campos por aí afora, Senhor Deus, fazendo o teu ID, levando, Senhor Deus, a tua palavra, muitas vezes sofrendo frio, fome, perseguições, mas mesmo assim, Senhor Deus, estão fazendo, Senhor, o teu trabalho. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido o suporte e tem suprido, Senhor Deus, aquele trabalho ali. Se eu possa estar dando sustento, Senhor Deus, que a nossa igreja também possa sempre estar fazendo, Senhor Deus, as nossas doações para eles ali. Ser também, Senhor Deus, com aquelas pessoas que ainda, Deus, não têm Jesus em suas vidas como único e suficiente Salvador. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa tocar, Senhor Deus, em cada coração, que através da tua palavra, Senhor Deus, teu Espírito possa estar incomodando, Senhor Deus, e que almas, Pai Santo, cheguem aos teus pés. Se eu possa nos abençoar no decorrer, Senhor Deus, dessa programação, logo mais com a mensagem, Pai, que almas cheguem aos teus pés. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão Porfírio, pelas orações feitas. Bem, meus irmãos, mais uma vez, gostaria que todos pudessem ficar de pé mais uma vez. Nós iremos cantar o último cântico. Vamos adorar o Senhor com este cântico maravilhoso, Poder para Salvar. Então, adore o Senhor, abra seus lábios, abra o seu coração para Deus neste momento e adore esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos deu salvação, que nos deu vida eterna, porque a Ele é o merecimento de tudo isso. Então vamos cantar Poder para Salvar. Necessitam
necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Só a igreja. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Podemos assentar. Obrigado a todos. Essa é a nossa primeira parte para com Deus, né, irmãos? Agora eu quero convidar o pastor Júlio César, que vai trazer suas considerações e também apresentar o pregador desta noite. Queridos irmãos e visitantes, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos nesse primeiro culto, um culto de louvor e adoração a Deus, um culto especial,
culto de missões. Os nossos objetivos essa noite é adorar a Deus, glorificar a Deus pelos missionários que estão no campo fazendo o ID do Senhor. E nós, como Igreja do Senhor, temos a responsabilidade da oração e de contribuir para que esse missionário continue pregando a palavra de Deus. Nós não possamos ir, possamos cooperar e orar. Essa é a melhor forma que podemos fazer. Amém? Os irmãos já cumpriram algumas das promessas que fizeram? Sim ou não? Que sempre é comum, né? No início ou no final de 2024, fazer as promessas e cumprir para 2025. O Senhor possa dar graça a cada um de vocês. Estou vendo muita gente, muito visitante. Que Deus assim possa abençoar. Deixa eu ler aqui, irmãos, os nossos visitantes. Tá? Nós temos aqui a Andressa. Cadê a Andressa? Foi no banheiro. É a visitante do irmão Mateus, né? Irmã da Poliana, Radassa, filha dela. Cadê Radassa? Tá com ela. O Samuel tá com ela também? Não. E a Esther? A Esther. Temos o José Pedro. Cadê o José Pedro? Tudo parente, é? Tudo irmão, é? Rapaz, trouxe no carro? Trouxe um carro? Tá, o irmão Mateus ganhou uma benção de um carro, né? Eu disse para ele no grupo, esse carro tem que servir para trazer visitante. Aqui já está trazendo visitante. Glória a Deus, irmãos. Temos também o nosso irmão Eric com a irmã Grace, né? Estão aqui nos visitando essa noite. Temos o Gabriel, a Shirley, que são os netos da irmã Eliane, nossos netos. Júlio Ivan. A Sara, cadê a Sara? Está ali a Sara. O Eduardo, olha o Eduardo aí. Eduardo, graças a Deus, está conosco novamente. Seu Valber. Cadê seu Valber? Está ali atrás. Janiele, a Laurinha. São nossos visitantes. A Nilce. E o Antunes, que está ali. Eu me esqueci de alguém? Tem alguém visitante que eu não li aqui nesse nome aqui? Eita glória. Temos a Geiciane ali, né? E o Arthur. Estão ali atrás. Vamos dizer a nossa frase que temos para os nossos visitantes? Vamos lá? Sejam bem-vindos à Bíblia Celeste e voltem sempre. Amém. Amém. Todos vocês são nossos convidados especiais. Irmãos, o preletor dessa noite para culto de missões estaduais é o evangelista Leonardo. Convido o evangelista Leonardo que possa vir aqui na frente, onde ele vai ser responsável de transmitir a palavra de Deus. Eu só gostaria de pedir para os irmãos a gentileza, por favor, que não saia do templo, tá bom? Aguente aí até que possa terminar a mensagem. Sim, irmã Eliane? A irmã Eliane vai tirar as crianças, levar lá para a salinha lá atrás. Tá? Quem for criança aí, por favor. Ok, então peço aos irmãos a reverência, tá bom? Para escutar a palavra de Deus. Só um momento, evangelista. Pode vir aqui, meu irmão. Ok, quero agradecer o evangelista Leonardo, que também é membro da minha equipe de apoio da missão, é diretor de eventos. Irmão, obrigado aí por aceitar trabalhar conosco. E assim ele vai se apresentar melhor. Boa noite, igreja. Primeiramente agradecemos ao Senhor por nos permitir estarmos aqui. E o pastor Júlio César, né, realizou o convite para estarmos aqui no dia 1º, no primeiro domingo, né, do ano, falando sobre missões. Nosso tema bem desafiador,
né, que já desafia a igreja, desafia pastores, desafia membros, desafia todos. E eu sou lá da Compensa 2, sou membro da Igreja Batista Compensa 2, pastor Artan, né, sou o atual diretor de eventos eleito pela Missão Brasileira Batista da Fé, onde o pastor Júlio é o atual presidente. E temos a incumbência também de estar auxiliando ali na Compensa 2 o pastor Artan, e também sou o diretor de eventos de lá da Compensa 2. Então, eu já trabalho com eventos, né? Então, foi uma indicação que fizeram ao pastor Júlio. Disseram, indicaram o seu nome aí. Você aceita? Vamos. Já trabalho com eventos, então, para o Senhor fica mais leve trabalhar com aquilo que nós somos especialistas, né? E já chegou aí, irmão? Ainda não chegou? Nós temos aqui uma apresentação primeiro para realizar. Eu sou agente missionário operante da Mundo Horizonte, que é uma agência missionária na Venezuela, onde nós apoiamos 2 missionários, o missionário Miguel Saavedra, e que hoje está em Manaus, está trabalhando em Manaus, e a missionária Elizabeth Garcia, que hoje está na Venezuela, mas voltando para Níger. Alguém conhece Níger? Já ouviram falar de Níger? Alguém? Não? Níger é um país da África, né? É um país da África onde a missionária Elizabeth foi desafiada, né, pelo Senhor, sentiu o chamado para trabalhar em Níger, e lá ela desenvolve um trabalho em uma escola, na escola Anura. Essa escola é o meio mais simples de chegar à palavra do Senhor em um país africano. Porém, um país africano de língua francesa, colonizado pelos árabes. É uma mistura, né? Então, um país africano de língua oficial francesa, mas quem os colonizou lá foi os árabes. Os árabes lá tem muita força lá. E a irmã Elizabeth, né, missionária, tem esse trabalho lá desde 2018. Então ela foi desafiada, está cumprindo esse trabalho. Ela foi a primeira vez, chegou na escola Nura, começou a fazer os seus trabalhos ensinando as crianças e também ensinando materiais de confecção manual, né, para as mulheres. E assim foi a oportunidade que o Senhor deu para estar entrando assim a palavra do Senhor naquele país. Níger, ele é um deserto. Vocês podem imaginar o deserto do Saara, né? Cheio de areia. Hoje a gente olha alguns desenhos animados e vê o deserto do Saara ali assim. Níger é dessa forma, literalmente. É um país muito quente. Se você está em Manaus e acha quente, Níger é mais quente. A temperatura chega próximo aos 50. E muitas das vezes nós, nos 39, estamos reclamando, né? Manda chuva, Senhor. E quando manda chuva, choveu, né? Então, Níger é uma cidade muito quente. Então, ela foi a primeira vez, trabalhou na escola Nura,
e também trabalhou com uma cidadã de lá, chamada Malika, onde também realiza um trabalho missionário, já não da Mundo Horizonte, de outra agência. Então nós temos esse contato. E tem uma outra também, que eu esqueci o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro, que vai passar aqui no vídeo o nome dela, onde ela, pela graça de Deus, conseguiu uma casa, né, e levantar a casa, que era o que ela tinha lá na casa dela era um puxadinho, né, de lona, pedaços de madeira, né, algo bem improvisado. E pela graça de Deus eles conseguiram construir lá a casa, e agora eles têm a casa para abrigar onde os irmãos estão trabalhando. E também pela graça de Deus já tem a primeira igreja lá, conseguiram organizar a primeira igreja, e o seu pastor de língua natural, né? Então foi consagrado um pastor lá já de língua natural, não estrangeiro, para que também pudesse fazer esse trabalho. E esses missionários hoje dão apoio nesta igreja também para este pastor. Então ela retorna ao Brasil, né, pela Mundo Horizonte, e vai em busca de novos mantenedores. E agora, pela segunda vez, ela está retornou em 2014, se não me falha a memória, não, 2020, próxima pandemia, eles voltaram, e eles tiveram um golpe de Estado lá, onde os militares, né, deram um golpe de Estado. Por quê? Porque a religião islâmica estava crescendo muito lá, estava muito forte, só que eles estavam com, como é que eu posso dizer? Estavam sendo apadrinhados pela Rússia, né? Então, observe que já entrou um quarto país de influência, né? E os militares não estavam gostando daquilo, estavam perseguindo os missionários, eles fecharam as igrejas, mataram os pastores, mataram muitos missionários. E a Mundo Horizonte trouxe esses missionários de volta no período de pandemia, né, para que eles não sofressem também esses atentados. Então a irmã Elizabeth retorna ao Brasil, né, agora em setembro de 2024, ela estava conosco. Nós chegamos a visitar algumas igrejas, como a Vaz de Bênção, a Rosa de Saron e a Compensa 2, e outras igrejas. E ela recebe de Deus uma informação através das operadoras lá que estão trabalhando com os militares, que os militares não são contra os missionários. Glória a Deus por isso. Então eles receberam, né, essa informação, e todos os missionários podem retornar para fazer o trabalho em Níger, né? Então vou passar um vídeo rapidinho aqui, só para a gente entender um pouquinho. Níger fica bem aqui, nesse... Só segura lá rapidinho. Soltou. Aí. Níger é este aqui. Esse vermelho. Aqui em cima. Embaixo fica aqui Nigéria. Observe que Nigéria, que é mais conhecida, né, é menor que Níger. Então, pode soltar o vídeo.
Aqui é a irmã missionária Elizabeth. Aqui é a igreja lá que tem. Esses são os membros da liderança da igreja, as crianças no qual eles atendem. Posso ouvir a África pedir por socorro. Os jovens e adolescentes. Essa aqui é a primeira vez que eles conseguiram sair lá e entrar num estádio de futebol. Aqui é a escola Nura, onde eles fazem esse trabalho. E eles enviam para casa das crianças os materiais somente de aula. Toda a parte de evangelismo não pode sair de dentro da escola, tem que ficar na escola. Essas são as crianças no intervalo da escola. Essa é a irmã Elizabeth, hora do lanche. Esses são os boletins, materiais que eles recebem. Essa aqui é Halima Fulan. Fulan é um outro povo. O povo Fulan é um povo conhecido como um povo muito mau. E eles conseguiram entrar através dessa mulher chamada Halima para evangelizar o povo Fulan. O povo Fulan é considerado como os filisteus. Ninguém gosta dos filisteus, né? São os gigantes. Então ninguém gosta ali do pessoal que mora ali na face de Gaza, né? Porque são um povo mau, um povo rebelde. Assim são conhecidos o povo Fulan. Aqui são os materiais que elas confeccionam para se aproximar da população. Roupinhas. Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil. Aqui, como falei, dos militares que deram o golpe de Estado. Essas informações. As jovens e as mulheres que já fazem parte do trabalho evangelístico missionário. Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que é o propósito da viagem da irmã, fazer que as igrejas do Brasil conheçam o seu trabalho missionário e completar o bilhete de avião, no caso que ela está retornando a Níger agora em 2025. E aqui o nome da missionária Soriano Garcia. Então esse é o relatório que a irmã tinha apresentado para as igrejas no Brasil. E aqui nós temos a liberdade, graças a Deus, de poder vir da nossa casa e chegar até a igreja. Quem que mora mais longe da igreja aqui? Em outro bairro, um bairro distante? Tem alguém? Qual bairro, irmã? Nova Floresta, Zona Leste. Deus te abençoe. Mas ainda é um pouco perto, né? É considerado um pouco perto. Vou tirar o meu exemplo. Eu vim lá do Santo Antônio, né? Vim da Zona Oeste para a Zona Norte, né? Que é Norte ou Leste? Norte, né? Então, esse traslado que eu falei do povo Fulan, para a missionária chegar até lá, ela tem que contratar alguém da polícia para fazer segurança para ela, porque não pode. Então o povo Fulan, eles não permitem entrar. Então para você entrar, você tem que estar acompanhado de algum segurança, né, da ordem deles, para que você entre. Então a dificuldade da palavra nesse país, Níger, é muito grande.
né, como imaginamos, né, que é um país africano. Mas, pela graça de Deus, o Senhor tem abençoado a irmã, né, através da Mundo Horizonte, que está retornando. Hoje ela está na Venezuela, né, falta pouco para completar o seu bilhete. O bilhete é a passagem de avião. Eu vejo tudo pela graça de Deus. Ela conseguiu, ela tinha já a passagem, mas foi cancelado, né, a sua passagem. Nós não conseguimos recorrer, né, ao bilhete, então ela perdeu. Então nós atribuímos que é a vontade de Deus, que ela ter ficado mais um período aqui. Ela conseguiu estar em São Paulo, conseguiu estar em Curitiba, com as igrejas que também dão sustento. E hoje ela foi à Venezuela, né, saiu daqui do Brasil no final de outubro, né, para dar um apoio para sua mãe, que estava muito doente. E pela graça de Deus, se tudo der certo, provavelmente em março, a irmã está saindo daqui de Manaus até São Paulo, de São Paulo para Brasília, de Brasília, Estados Unidos, algum país do Japão, Níger. Então esse é o percurso, né, que a irmã faz. Então, que o Senhor possa estar abençoando o trabalho da irmã Elizabeth, um trabalho para conhecimento da Igreja Batista Brilho Celeste. Pedimos oração, né? Coloquem a irmã Elizabeth como pedido de oração, tá? Como missionária, e que o Senhor possa estar abençoando este trabalho, assim como tantos outros. Amém? Agora eu convido os amados irmãos a abrirmos as nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38. É um texto muito conhecido que queremos pensar nesta noite com o tema missões e o olhar bíblico. Missões e o olhar bíblico. Mateus, capítulo 9, o versículos 35 ao 38 diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E agora se dirigiu a seus discípulos, dizendo: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Bendito Deus e Pai de misericórdia, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar da tua palavra. Esconde-nos, ó Deus, atrás da tua cruz, para que não venhamos falar de nós mesmos, mas que possamos falar aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações para crescimento e da tua igreja, para nossa fortificação e desafio aos nossos corações. Que o Senhor seja louvado e glorificado através de cada membro que está aqui presente, que cada convidado possa sim ouvir a tua palavra e sentir o desejo de servir ao glorioso Deus a quem nós servimos. Abençoa, Deus, essa palavra e que ela possa encontrar guarida nos nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então queremos pensar aqui, irmãos, sobre missões e o olhar bíblico. Eu tenho quanto tempo, pastor? Tá. Vou botar aqui o meu relógio bem aqui pertinho, que às vezes a gente se empolga, né? Missões e o olhar bíblico. É incrível que
Para falar de missões, primeiro vem na nossa cabeça aquela frase clichê que diz: missões se faz, eu sei que vocês sabem, com os pés dos que vão, com os joelhos e com as mãos dos que ofertam, né? Essa mensagem, essa frase já é um clichê. Posso dizer que já virou até um chavão, né? Um ditado popular. Ela é muito interessante. Ela é muito interessante na nossa realidade. Na realidade em que eu não posso ir, mas posso orar. Na realidade em que eu não posso ir, mas posso contribuir, né? Mas quem criou a frase foi justamente alguém pensando nesse ponto de que eu não posso ir. Mas eu quero olhar missões com um olhar bíblico que nós não encontramos nenhum ponto referente a isto na palavra do Senhor. Até porque o principal versículo de missões que nós temos na Bíblia, que desafia a igreja, ele diz o quê? Marcos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está se referindo para dizer, olha, uns vão, vocês aí oram e vocês aqui contribuem. Jesus, quando falou, ele falou ide. Ele não estava falando com alguns, ele falou com a igreja toda. Certo? Ele falou com a igreja toda. Muitos dizem que a igreja foi estabelecida lá em Atos, na reunião, no acontecimento de Pentecostes. Porém, a igreja do Senhor foi constituída ali nos 12. Tá? Então, falar de missões é inevitável também termos que lembrar lá do Gênesis. Porque falar de missões, temos muitas referências no Novo Testamento, onde desafia a igreja, incentiva a igreja, desafia missionário. Mas é como se missões surgiu um dia desse, né? É como se trabalhar com missões tivesse surgido há algum tempo atrás. Mas lá no Gênesis, nós vemos aqui, né? E pensar sobre um Deus que criou um homem à sua imagem e semelhança. Lembrar que este homem criado desobedeceu e com isso ele se perdeu. E por conta do pecado tem se destruído e se desviado do propósito original de Deus. Qual era o propósito original de Deus? Era que o homem estivesse, né, reproduzindo, cuidando dos animais, tudo em paz, né? Na nossa linguagem de hoje, tudo de boa. Mas o homem caiu. E com isso, ele se perdeu. E por conta do pecado, ele tem se destruído e se desviado
muito mais do propósito original, que o propósito original é a adoração, que é viver para obedecer a Deus. Pensando nisso, podemos entender que fazer missões vem muito antes do que pensamos que foi o seu início, né? Vem bem antes do aquele ato de Pentecostes, onde todos estavam ali, e Pedro falou na sua língua original, e todos estavam ali, entenderam na sua língua original. Foi o ápice. Missões está presente desde o Gênesis, quando na criação do mundo está relacionada com o propósito para que fomos criados. E qual foi o propósito de que fomos criados? Senão para a glória de Deus. Adão recebe o mandato de Deus para encher a terra e expandir a adoração a Deus. E esse propósito missionário já estava presente antes da queda do homem. Observe as escrituras lá no Gênesis, que quando ele foi chamado, o homem foi fazer o homem, né? E deu ali as suas delegações ao homem. Ele já disse que era para o homem crescer, né? Multiplicai-vos, sede fecundos. Então, esta delegação aqui foi feita antes da queda do homem. A missão está relacionada com a ideia de que, feitos à imagem e semelhança de Deus, devemos refletir a sua glória na terra. Então, pensar em missões é pensar lá primeiro no Gênesis, que começou lá, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse refletir a glória do Senhor. Não criou por qualquer motivo. O Senhor Deus tinha um motivo para criar o homem, né? Ele não pensou, vou criar o homem aqui porque estou muito entediado, né? Não tenho nada para fazer. Construir mar, construir água, construir firmamento, construir plantas, coloquei animais. Agora eu não quero cuidar. Vou criar o homem aqui para cuidar de tudo isso. Não foi isso o pensamento do Senhor Deus. Deus criou o homem à imagem e semelhança para que o homem pudesse refletir a glória de Deus na terra. Não somente aí, mas podemos observar que em Adão se cumpria missões ao ser criado. Aí passamos mais adiante, observamos Noé, onde nós conhecemos a sua história. Onde Noé pregava, anunciava, ele dizia, olha, vai vir o fim. E o povo não queria saber, casavam-se, né? Davam-se em casamento, festejavam, e o povo não queria saber. Até o dia em que veio o dilúvio. Missões se cumpriu em Noé, anunciando que pregava o fim. Depois pensamos em Abraão, que em função do seu propósito para salvar todas as nações, foi considerado o pai das nações. Né? Então, pensando nisso, lá no Antigo Testamento,
desde o Gênesis, é que temos um entendimento de que missões é para que nós possamos refletir a glória de Deus. Agora eu convido os amados irmãos a abrirmos as nossas Bíblias aqui para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Que diz assim a palavra do Senhor, no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Vou ficar só aqui nesse texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O escritor de Hebreus, ele escreve esse texto como a revelação da glória de Deus, a revelação de Deus. E quando ele coloca outrora falado muitas vezes, é porque já tinha passado quem? Sacerdotes, os profetas, os discípulos, tantos outros que já tinham anunciado Deus. Então o autor que ele fala que, olha, no passado Deus falou muitas vezes já ao povo. Aí ele diz assim também que já falou de muitas maneiras. Aí pensamos na natureza, pensamos em animal, pensamos no homem, pensamos em sonho, pensamos em visões e etc. Por muitas maneiras também o Senhor Deus já falou ao homem. Mas aí ele enfatiza algo que é maravilhoso. Ele diz assim no versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus falou muitas vezes por muitas pessoas, falou de diversas maneiras, por várias adversidades de situações. Até uma jumenta falou, né? Até a jumenta do Balaão falou. Até o inimigo falou, né? Quando diz a palavra de Deus, diz assim: Nabucodonosor, meu servo. Não era que Nabucodonosor era servo do Senhor, é porque ele estava fazendo a vontade de Deus naquele momento. Então até o ímpio falou. São as diversas maneiras que Deus falou ao homem. Mas nos últimos dias, hoje, ele fala por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo, Jesus. Continua aqui o versículo 3, que diz que Ele, Cristo, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Quando o escritor refere-se a esse texto, é porque ele está apontando para aquele texto que diz que
o Senhor ele se esvaziou de si mesmo. Ele não usurpou, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus. Foi quando Cristo veio ao mundo como homem, né? Ele era Deus, mas ele estava ali como homem. Então ele tinha tudo isso, né? Mas ele veio com uma missão de falar aquilo que o Senhor, Deus, queria falar ao povo. Esse é Jesus Cristo, né? Onde o Mateus, né, do 9:35, ele diz que Cristo, Jesus, ele percorria todas as cidades, todos os povoados. É como se dissesse para nós aqui, para nós sairmos aí por todos os bairros, por todas as comunidades, por todas as favelas, por todos os becos, anunciar a palavra de Deus. Irmãos, eu quero entender agora o porquê o Gênesis como introdução. É porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e também de Cristo. É isso. É que esse legado de Cristo é para nós. É dessa maneira que Cristo fez missões. Não há nada melhor do que aprender com quem é de fato especialista, né? E olha, a Igreja Batista Brilho Celeste, vocês têm um especialista aqui com vocês. Pastor Júlio, quando eu conheci, o evangelista Júlio César, né? Foi ensinado, foi colocado à prova, né? E foi enviado para Belém. Sem conhecer ninguém. E ali fez o seu trabalho missionário. Hoje ele retorna a Manaus, assume o pastoreado aqui da igreja. Então hoje vocês têm alguém que é especialista em fazer missões. E como eu escrevi aqui, nada melhor do que aprender com quem é de fato especialista no assunto, né? Eu sou formado em educação física, sou bacharel e licenciado em educação física. Tenho 6 pós-graduações e correndo atrás de um mestrado. Trabalho em algumas universidades online. Sou responsável por algumas faculdades de formatação de TCC. Então, eu sou especialista naquilo que eu faço. E uma das minhas melhores especialidades são todas as práticas aquáticas e a recreação e lazer. É por isso que a Jubafé me chama para fazer as atividades do acampamento, né? Para os jovens aí que vão para o acampamento e conhecem o tio Léo lá. Então nós desenvolvemos esse trabalho lá. Então eu sou especialista naquilo em que eu dou aula, em que eu ensino. Mas há especialistas que buscam essa formação, como o pastor Júlio estudou, formou, aprendeu, fez o seu estágio e foi embora, né? Foi para a prática.
E eu quero pensar um pouco a respeito disso, né? Dessa maneira que Cristo fez missões e do modo em que Ele tem ensinado a sua igreja, o seu povo, a fazer missões. Que não é de qualquer forma que nós fazemos missões. Agora o próprio Cristo, Ele ensina a nós a maneira correta de se fazer missões. No mesmo lado aí, só que no capítulo 10, o capítulo 10 de Mateus, no versículo 5 ao versículo 7, Cristo agora ensina o como é que se faz missões. Versículo 5: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Aqui nesse texto, Jesus ensina a igreja e dá instruções, ali aos 12, de como fazer, esse ensinamento, de como fazer aquilo que se deve fazer. Então pensamos aqui que Cristo ensinou agora na teoria, o como fazer missões. É como se nós estivéssemos aqui, eu estivesse falando: irmãos, vocês vão ali de casa em casa, batam palma, dêem um bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês forem bem recebidos, com um olhar bem caridoso, você chama, apresenta a palavra de Deus. E se não vos receber, parte o pó da sandália, parte para uma outra casa. É assim que Cristo estava ensinando ali ao povo, os 12. Disse: olha, vão e anuncia que está próximo o reino dos céus. Então Cristo aqui ele está ensinando na parte teórica o como é fazer missões. Agora vira a página, capítulo 11 de Mateus, versículo 1, diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus ficou só na teoria? Não, ele foi. Jesus agora ensina na prática. Ele vai. Depois de fazer seus ensinamentos teóricos, agora ele faz ali a demonstração prática para os seus discípulos. E vai. Aí ele olha, viu ali aqueles que foram ensinados, são seus 12, observou que eles aprenderam, que eles viram como ele fez na prática, e ali estando prontos, estando aptos para fazer missão, agora ele faz o quê? Ele envia. Marcos capítulo 16, esse versículo nós já conhecemos, Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Agora sim ele envia. Não é aquele... Você se converteu hoje, já se torna pastor e já abre uma igreja e já faz isso. Não é assim.
Não é assim. Irmãos, para fazer missões, você é necessário ser ensinado, ser treinado como um treinamento estratégico, ter um estágio de prática. Qual é a prática que nós temos para fazer missões? Os convites de casa em casa, né? Eu vejo o trabalho que a igreja desenvolve, a gente acompanha o trabalho que a igreja desenvolve, né? Faz os convites, o pastor Júlio, junto com a equipe da igreja, sai para a evangelização, tem o culto, né? Lá no local onde estão realizando a frente missionária. Esse é o estágio. É esse que é o estágio. Mas será que toda a igreja tem participado disso? Ou será só 2, 3 que participam? Porque nós imaginamos isso de 2, 3, irmãos. É porque a palavra de Deus, ela diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E Cristo já imaginava, Cristo já sabia que ia ser poucos mesmo daqueles que queriam ir. Então aqui, você é ensinado na prática. Eu costumo dizer, irmãos, que missões não é para amadores. Fazer missão não é para amador. A gente precisa ser ensinado, precisa ser treinado. E todos os missionários que estão no campo, eles são ensinados, são treinados e são enviados. A Mundo Horizonte, ela reúne os missionários, treina, capacita, ensina a língua de outros países para poder enviar. Envia primeiro, eles fazem 3 meses de reconhecimento do campo para ver como é que é, tudinho, retornam, ficam mais 6 meses na agência para aprender o restante da língua. Aí sim, eles são enviados. A missão Novas Tribos do Brasil também é a mesma coisa. Eles treinam, enviam missionários treinados, principalmente porque são para trabalhar com os índios. E é também um trabalho muito desafiador. No ano passado, meados de abril, se não falha a memória, morreu um pastor envenenado pelo índio. E para o índio, até você não aceitar uma comida é sinal de ofensa. Pastor missionário Vanderlei Lopes conta em uma das suas mensagens, quando ele chegou na tribo, a primeira coisa que lhe ofereceram foi algo para comer. Ele olhou, não conhecia, ficou assim, estranhou. Ele, não, obrigado. Quando a gente não quer aceitar alguma coisa aqui que nos oferecemos por educação, né? Não, obrigado. Não faz mal. Na tribo, não. O índio foi lá, preparou outra coisa e levou um presente para o pastor. E esse presente continha veneno, só em tocar. Quando o cacique viu que o índio tinha feito, e ele viu que o pastor rejeitou, ele chamou o pastor e pediu para o pastor ir lá se reconciliar com aquele índio, pedir desculpa para aquele índio, porque isso era ofensa para a cultura deles. Por isso que eles são treinados, eles são ensinados para poder serem enviados. Então, hoje vemos aí qualquer um
tentando ser pastor, qualquer um tentando ser missionário, se colocando no lugar em que não é para estar. Eu lembro como se fosse hoje, em uma homenagem aos evangelistas, lá na Celestial, o pastor Leoni estava pregando, é aquela frase: tocou o meu coração de tal forma que eu tenho ela gravada até hoje, que diz que o melhor lugar para você estar é onde Deus quer que você esteja. Quantas vezes nós fomos convidados ao ministério para ser consagrados, desde quando eu estava na Nova Jerusalém, e tivemos ali uma pressão da missão, porque o nosso pastor estava nos seus dias finais, saudoso pastor José Gonçalves. E eu dizia para a igreja: não, igreja, eu não sinto chamado. Porque não é para qualquer um. Chamado a gente sente, chamado a gente... A ocasião, de um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão, né? Mas a ocasião não faz o ministério. É chamado. E você precisa ser treinado, enviado e se sentir esse chamado. Não é para qualquer um, né? Você chega hoje, aquele membro que é recém-convertido, está naquele fogo, naquele entusiasmo. Calma aí, irmão, calma aí, né? Porque você, se tivesse que fazer uma cirurgia cardíaca, você queria que fosse um médico especialista ou queria que um estagiário fosse operar o seu coração? E aí? Se você tivesse uma causa na justiça, você queria um advogado renomado ou alguém que está estudando direito? Está no primeiro período de direito e já quer ser advogado, né? Está no primeiro período de medicina e já sabe operar. Nós precisamos ter cautela também com isso, amados. Da escola que eu aprendi, e me orgulho disso, pastor José Gonçalves, ele diz assim: nós temos que ter muita cautela com quem nós colocamos no púlpito da igreja. E por isso que eu agradeço o pastor Júlio pela confiança de estarmos aqui hoje, porque não é qualquer um que seja chamado para o púlpito para falar à igreja. Mas, irmãos, sabe qual é o maior problema de tudo isso, de não ser feito missões? Nós temos algumas perguntas aqui. Será se não tem quem vá? Ou será se eu que não estou preparado? A música da Fernanda Brum, né, diz que como enviar se não há quem pregue, se não há quem queira ir? Será se realmente não tem gente para ir? Ou se nós que estamos aqui não estamos preparados para ir? A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Mas por quê? Por que nós temos um mundo tão grande e poucos são aqueles que querem trabalhar? Nas igrejas, muitas das vezes o irmão tem 1, 2, 3, 4 cargos. E tem aquele irmão que vem domingo, senta lá atrás. Nada contra com os irmãos que sentam lá atrás. Senta, boa noite, vai embora. Tem igreja que o pastor abre a porta, dá o boa noite, vem para cá, dirige, canta, toca, prega e vai lá para a porta para dispensar os irmãos ainda. E a igreja, o que tem acontecido com nós,
com a igreja. Nós estamos muito ocupados com a nossa vida. Os nossos trabalhos, os nossos estudos têm sufocado tanto a nossa vida social que esquecemos da nossa vida espiritual. Não temos aprendido com quem é de fato especialista, porque nós deixamos de ter o contato com a palavra de Deus. Não lemos, não meditamos, não gastamos tempo aprendendo a palavra de Deus e por isso não sabemos. E se não temos esse tempo de aprender, é porque não o conhecemos de verdade. Porque eu só sei falar de alguém que eu conheço. Só sei falar de alguém que eu conheço. Eu sei falar da minha esposa que está ali atrás, a Suelen. Digo as características dela, digo as formações dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, porque eu a conheço. Para falar de Jesus, é a mesma coisa. Eu preciso conhecê-lo para me poder falar de Cristo. Será que nós temos conhecido de verdade esse Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós? Jovens, aqueles seus amigos que você tem lá no trabalho, que você tem na escola, que muitas das vezes você passa o ano inteiro e não convida, né? Para a igreja, vamos lá na igreja. Ah, tu é da igreja? Nem sabia, ó. Às vezes nem conhece, né, que você é crente. Você é servo de Deus. Mas eu também costumo dizer, irmãos, que é falta de amor. Será que nós temos sofrido por falta de amor? Como assim, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Se Deus me amou, eu recebo esse amor, eu sou cheio deste amor, mas eu não amo, porque eu não convido ninguém para vir. Ele diz que é meu amigo, aquele seu melhor amigo lá. Pensa aí no seu melhor amigo. Às vezes ele não é da igreja. Teu melhor amigo não é da igreja, tua melhor amiga, né? Aquela vizinha que você conversa todo dia, pergunta se tem óleo, se tem gás, se tem açúcar. Mas você não convida ela para vir para a igreja. É falta de amor. Você quer ser tão egoísta que quer amor só para mim. Eu já estou salvo, eu estou tudo bem. Eu não convido. Se eu não convido é porque eu não quero que aquela pessoa seja salva. É assim ou não? É o que dá para perceber. É o que está faltando despertar nas igrejas. Precisamos despertar e pregar a palavra do Senhor até que o mundo conheça Cristo. Amém? Tivesse na Pentecostal, você ia ver só o pulo que ia andar aqui. Glória a Deus, amém. Até que o mundo conheça Cristo. Amém. Quem é e onde está o seu mundo? Devemos começar, né, como a palavra de Deus diz, olha, vamos começar aqui por Jerusalém, Judeia, Samaria, aí vai abrindo, Samaria, até os confins. Onde é o teu confim da terra? Onde estão os teus confins? Vou contar uma coisa para você. Sabia que seus confins da terra pode ser o seu vizinho? Você não está percebendo? Os confins da terra pode estar dentro da tua casa, é teu irmão
que ainda não é salvo em Jesus Cristo, e você não está percebendo. Este mundo, até que o mundo seja salvo para Cristo, pode estar do nosso lado. Muitas das vezes estamos passando desapercebidos, estamos deixando passar a oportunidade para a única coisa que você foi chamado. Para que você foi chamado? Para refletir a glória. Às vezes nós estamos deixando passar a única forma de refletir a glória de Deus. Estamos ficando de bocas fechadas. Estamos nos acovardando. Como está a sua disposição hoje? Você, crente em Jesus Cristo, membro desta igreja, como está a tua disposição hoje para missões? Está ocupado demais? Está cansado demais? Está feliz demais? Que não tem tempo? E você, nosso convidado, que ouve a palavra de Deus nesta noite, essa palavra também é para você, que Cristo quer te salvar. E amanhã pode ser muito tarde. Quando ele ensinou a igreja, os 12, ele falou, ele disse que anunciem que está próximo o reino dos céus. E nós somos a igreja. Essa missão de anunciar que está próximo o reino dos céus. Está próximo o fim. E eu quero te contar um segredo. Não tem purgatório, não. Não tem segunda chance, não. Você crê para ser salvo, ou você não crê. A palavra de Deus não diz assim, para ser condenado. A palavra de Deus diz, você crê para ser salvo, e o que não crê já está condenado. Você já está com uma sentença, mas você tem a oportunidade de mudar essa sentença. E qual é a mudança? Crendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para te dar a salvação, para fazer de você um ser vivente que vai deslumbrar das maravilhas do céu. Temos aqui um slidezinho aí que nos chama a atenção justamente para isso. Porque muitas das vezes nós estamos muito atarefados, nós estamos muito comprometidos com os nossos afazeres, estamos deixando o tempo passar, estamos perdendo tempo com outras coisas e não temos focado naquilo que realmente tem que ser, que é viver para a glória de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: como está o seu tempo hoje para o serviço do Senhor? Como está o seu tempo hoje para o serviço do Senhor? Pense nisso.
Medita nisso. Quanto tempo você tem gastado para servir a Deus? Quanto tempo você tem dedicado para ler as Escrituras? Porque quando nós somos crianças, nós achamos que nós somos novos demais para servir a Deus, né? É novo demais para pensar em Deus. Eu tenho a vida toda ainda para poder trabalhar, para poder servir. Eu sou muito novo, preciso curtir, né? Ou sou autossuficiente demais para pensar em Deus. Agora que eu cheguei no auge aqui, garotão, tenho meu carro, tenho minha casa, sou formado, eu preciso o quê? Curtir, não tenho tempo para ficar ali, vou ficar preso domingo, de 7 da noite às 9, podendo estar por aí, dando uma volta com as gatinhas, né? Jogando uma bola, andando de manhã, vim para a igreja, não dá, tem um aniversário para ir, né? Tem um flutuantezinho ali, não sou autossuficiente demais. Mas agora eu estou feliz demais, eu casei, pastor. Eu era jovem, não tinha tempo, agora eu casei. Agora eu sou um homem responsável. Eu tenho que trabalhar para colocar o sustento na minha casa. Não, eu estou fazendo Uber. Por isso que eu não vou para a igreja, pastor. Eu estou trabalhando. Se eu não trabalhar, quem é que vai sustentar, pagar minhas dívidas? Eu estou casado, não dá, eu tenho que trabalhar. Estou feliz, estou curtindo, né, meu casamento. Estou ocupado demais, estou trabalhando muito, não dá tempo, pastor. Não tenho condições, não, hoje não dá. Não dá para fazer, não dá, pastor. Estou ocupado, estou muito atarefado. Mas agora eu estou cansado, pastor. Trabalhei tanto essa semana. Trabalhei de segunda a sábado, domingo. O único dia que eu tenho para acordar tarde, eu tenho que ir para a EBD. Não. Eu vou de noite. De noite eu vou, irmãos. Vocês oram por mim. Você conhece o crente de 6 horas? Ele não ia para a igreja não, mas dizia para o irmão assim, mas 6 horas por mim aí. Está cansado demais. Não tem tempo para servir ao Senhor. Mas sabe, irmãos, que o último estágio é triste. Tarde demais para servir a Deus. Tarde demais. Porque às vezes a gente pensa que vai dar tempo. E quando o tempo chega, já era. Não temos esse tempo. Pense nisso. Missões é hora de fazer já. Igreja, desperta para o trabalho missionário. E você que tem a oportunidade de servir a Deus, sirva a Ele hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações e que transborde de tal forma que possamos sair hoje daqui diferente de como chegamos, e que possamos ter tempo para serviço do Senhor e estar disponível para a sua obra, amém? Pai querido, Pai celestial, te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos, para que o Senhor possa chegar, Senhor, e guardar essa palavra nos nossos corações, no nosso entendimento, que possamos sair daqui hoje desafiados a fazer missões, desafiados a ser um missionário, desafiado a querer fazer a tua obra. Senhor, toca no coração daqueles que ainda não te servem, ó Deus, daqueles que têm a vida toda ainda, Senhor, mas que não sabem o dia do amanhã. Que o Senhor seja glorificado, ó Deus, através da vida deles, se entregues para o teu serviço. Faz a tua obra, Deus. Usa-nos como instrumento, Senhor, nas tuas mãos,
para realizar o trabalho, Senhor, no qual Tu tem nos ensinado, e que nós possamos viver para a Tua glória e refletir o esplendor da Tua majestade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Júlio César. Vocês entenderam o recado de Deus? Amém? Vamos sair daqui a pouco, depois do culto, e nas praças evangelizar. Vamos ali na Manaus Moderna evangelizar aqueles bêbados, aqueles que estão se prostituindo. Ou nós já queremos ir para a pizzaria, assistir o Fantástico, Domingo Espetacular. O que nós queremos? Missão é urgente, irmãos. As almas estão perecendo, indo para o inferno. E o que nós, igreja, estamos preocupados? Com nossos afazeres, com nossos lares. Estamos preocupados em cuidar da nossa casa. Não que seja isso errado, mas tenham prioridade. Almas. Deus entregou seu único filho para salvar almas. E mais grave de tudo isso, irmãos, é que nós vamos dar conta. Mais grave de tudo isso, nós vamos dar conta naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar a conta e perguntar: aquele que foi para o inferno, cada vez vai ser culpa nossa. Que os eleitos estão aí nos bares se prostituindo e nós estamos no nosso comodismo, nosso bem-estar. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude com sua graça e misericórdia e nós olharmos que missões está no coração de Deus. Você pode pensar: mas pastor, tem que parar minha vida? Não, não tem que parar a sua vida não. Continue fazendo sua faculdade, pensando no seu casamento, pensando na sua casa, mas pense também em missões, que a Bíblia diz que há tempo para tudo nesse mundo, para tudo. Nossa dificuldade é que nós não sabemos dividir esse tempo. Nós colocarmos a divisão desse tempo em prática, saber dividir, nós vamos ter tempo para os nossos filhos, para as esposas, para ir no shopping, para ir na pizzaria e para fazer missões. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos ficar em pé. Obrigado, evangelista Leonardo. Que Deus o abençoe. Convido o dirigente dessa noite. E se você foi tocado pelo Espírito Santo e quer ser um missionário, por você me procure. Nós vamos enviar a um seminário. A nossa missão tem um seminário para prepará-lo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, também nos procure para nós orarmos. Traga a palavra para o dirigente que vai fazer o término do culto dessa noite. Vamos encerrar esse culto, irmãos. Vamos cantar um cântico, Poder para Salvar. E após esse cântico nós iremos orar. Os irmãos estão encerrados para ir para suas casas. Vamos louvar o Senhor com esse cântico maravilhoso. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para
sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Para vir aqui à frente para fazer uma oração e encerramento do culto desta noite, culto de missões. Vamos orar, igreja. Soberano e poderoso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, pela mensagem que foi colocada através de Ti, pelo evangelista Leonardo, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida dele a cada dia nesse ministério, também abençoa cada um que aqui frequentou nesta noite, Pai, e ouviu a Tua mensagem, meu Deus. Que venha tocar essa semente no coração daquele ainda que não tem verdadeiramente Cristo, Pai. E também a nós, Pai, no ID, e pregar o Seu Evangelho a toda criatura, Pai. Que o Senhor bem tire a vergonha do nosso rosto, dos nossos corações, e nos dê essa alegria para participar cada dia mais dessa mensagem maravilhosa, Pai, que é pregar o Teu Evangelho, Pai. Abençoa o ministério do pastor Júlio César neste local, Pai, a cada dia, e também, Pai, abençoa cada um de nós no retorno para os nossos lares, Pai, neste domingo, e que amanhã, Pai, possamos estar saindo para o trabalho, e não só para o trabalho, mas também para falar do Teu amor àquelas pessoas ainda que não Te conhecem verdadeiramente, Pai. Agradecemos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém. Obrigado a todos, tenham uma ótima semana. Amém. Voltem sempre em nome de Jesus.